Boa tarde, irmãos. Nesta oportunidade, no De Casa em Casa, nós queremos repartir com vocês a respeito do Ministério do Espírito e queremos dar continuidade nessa leitura do livro de Atos, como já foi abordado no capítulo 11, onde homens cheios do Espírito Santo e cheios de fé fizeram uma obra tremenda na proclamação do Evangelho. Nós queremos agora mostrar no capítulo 13 essa continuidade da ação do Espírito Santo, separando homens e preparando homens para o serviço de edificação da igreja. Então, Atos 13, 1, 2 e 13 vai nos dizer assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Aleluia. E ainda completo aqui no versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Esse capítulo 13, ele é muito rico, Fernando, né? E cada um dos irmãos e irmãs que estão participando de Casa em Casa, é algo que enche o nosso coração de alegria e de gozo. Porque aqui nós vemos a igreja não mais agora só judaica, né, de Jerusalém, mas na verdade é o primeiro protótipo de uma igreja gentílica, onde tem também claramente a influência judaica, mas não é mais caracterizada pelos usos, costumes, tradições e cultura, né, judaica, mas agora aberta de uma forma onde agora os gentios e os judeus se tornaram um só corpo, como fala em Efésios capítulo 2. Então, essa presença aqui agora, e aqui, claro, já numa liderança já consolidada de homens dons, já aparece esses homens dons no serviço da liderança da igreja, com ênfase nos dons, né? Havia em Antioquia profetas e mestres. Então isso é algo muito precioso, né? Da importância em cada igreja local ter essa graça, esse carisma do Espírito Santo, né? E claro que para entendermos isso um pouco mais, sempre convém lembrar, eu creio que foi o nosso querido Moisés que nos trouxe, ou me trouxe pela primeira vez, essa elucidação a respeito dos dons do Pai, os dons do Filho, né? E os dons e as manifestações do Espírito Santo. E aqui é pano para manga, mas dando só um aperitivo e estimulando os irmãos de Casa em Casa a descobrirem cada vez mais isso. Ao meu entender, né, quando fala a respeito dos dons, os textos chaves é o texto de Romanos 12 e o texto de 1 Pedro 4, 10, 11, onde vai falando então que nós precisamos servir, né, de acordo com a multiforme graça de Deus que Ele tem repartido a cada um. Vou dar uma olhada aqui em 1 Pedro 4, onde ele fala então: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros ou mordomos da multiforme graça de Deus. E aí ele já entra direto também dizendo que se alguém fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve na força que Deus supre. Então, dessa maneira, e associando esse texto de 1 Pedro 4 com Romanos 12, nós vamos ver que os dons de Deus, os dons do Pai, que são, vamos dizer assim, nessa expressão da graça, é algo que Deus coloca imbuídos em nós, na verdade, desde a nossa criação, desde o nosso nascimento, desde o nosso gestar em Deus, muito antes até da conversão. São coisas que às vezes mesclam, isso é um entendimento meu, junto com o nosso caráter, nosso temperamento, nossa personalidade, e que estão colocados dentro da nossa essência, até mesmo antes da nossa conversão. É claro que aí Romanos 12 vai dizer a importância de que apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que então, com a mente renovada, né, possamos compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E aí ele entra nos dons da graça.
E de novo ele vai dizer, pois pela graça, né, que Deus concedeu a cada um. Então, descobrir que da parte do Pai, cada um de nós temos recebido dons que agora, não somente pela criação, mas obviamente pela salvação, conversão, santificação e consagração ao Senhor, agora esses dons começam a ser identificados da parte do Pai e começam agora a se manifestar no meio da igreja. E aí Romanos 12, quando fala sobre isso, ele vai dizer a respeito se é liderança, se é diaconia, que ele fala aqui nessa tradução da Revista Atualizada, se é ministérios. Ele vai falar a respeito quem ensine, esmere-se no fazê-lo, quem encoraja, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Mas o interessante aqui é que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, segundo a medida da proporção da fé. Muito interessante, né, John, ver que esse segundo a graça, eu gosto de seguidamente pesquisar, né, a origem de algumas dessas palavras, e quando fala de segundo a graça, fala de uma medida. E fala, inclusive, né, indo um pouquinho mais fundo nessa tradução dessa palavra, fala de como se fosse realmente vasos de tamanhos, de formatos diferentes, né, com vasos que vão funcionar em lugares diferentes de uma casa. Né? Certo. E nós entendemos que não há vaso inútil, Amém. Não há vaso... Deus não vai pedir que um vaso de 5 litros carregue 10 litros, mas há uma medida que ela é proporcional, que ela é apropriada para aquele vaso. Amém. Então eu gosto muito de pensar assim, né, que Deus realmente ele conhece a nossa estrutura, conhece a nossa capacidade, né? E para uns ele dá uma graça de fazer ser muito útil em determinada área, para outros ele vai dar para ser mais útil em outra área. Amém. E essas combinações é que vão trazer o crescimento, a edificação do corpo, de acordo com essa multiforme graça de Deus. Né? Amém. A multiforme, ela se expressa assim, em vasinhos de tamanhos e formas diferentes, uns maiorzinhos, outros menores, mas é muito precioso perceber isso, né? Que Deus respeita a cada um de nós, com a nossa, conforme tu falou, né, que nessa essência do dom de Deus que já foi colocado às vezes desde a nossa formação, né? E onde nós carregamos uma bagagem. Amém. Que vamos expressar durante a nossa caminhada, à medida que nós nos dispomos a servir o Senhor, Ele vai nos usar dentro dessa graça com leveza, com alegria, né? Vamos funcionar dentro dessa característica. Isso mesmo. Quero fazer o link já pulando para os dons do Filho, que estão em Efésios 4, com muita clareza, né? Ele repartiu dons aos homens, e segundo a graça que foi concedida a cada um de acordo com a medida. De novo, a proporção do dom de Cristo. E depois ele fala, e ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao ordenamento, ao desempenho do serviço e edificação. E para nós todos aqui em Porto Alegre foi revolucionário o primeiro retiro com Ed Léo, acho que foi em 2014 por aí, onde foi um up do Senhor de ver não só esses homens dons, como nós acabamos de ler aqui em Atos 13, né, que havia profetas e mestres, ou seja, homens já no seu nível maduro, já na sua expressão máxima. Ed Léo coloca terceiro nível, acho que a sua função plena, já não é a manifestação somente, mas é o homem-dom na sua integralidade, expressando isso como profeta, como evangelista, como pastor e mestre, né, como apóstolos, né? Então, assim, é muito interessante de ver esse nível pleno, e para nós sempre foi algo muito claro, porque a gente via isso na vida do Eraso, do Moisés, né? Vemos isso na vida do Telmo, nossos queridos companheiros do presbitério, mas o que foi um quebra de paradigma foi a questão de que nos outros níveis, porque ele fala numa proporção, então dado a cada um uma medida, vamos colocar assim, apostólica,
profética, evangelística, pastoral e mestre, não somente aquilo que já está consolidado na sua expressão completa e plena, mas também num segundo nível, numa liderança já servindo nessa direção e até nesse nível, vamos dizer assim, com todo o carinho e respeito básico, onde todos, na igreja, na casa, onde todos os discípulos podem, de alguma maneira, expressar uma medida, porque aqui fala de metro, né, na proporção, essa palavra no original metro, que é essa expressão de Cristo na vida de cada discípulo. Claro que é uma medida apostólica, é uma medida profética, evangelística, pastoral e mestre. E começar a identificar isso na vida dos discípulos, começar a ajudar, a impor as mãos, a abençoar, separando, encorajando, proporcionando momentos, seja na igreja, na casa, seja de 2 em 2, no companheirismo, no encontro geral, seja setor, né, ou da celebração de toda a igreja juntos, é algo fantástico, né? Então é algo muito especial de nós na igreja, na casa, não ficarmos só com homens dons na sua plenitude de expressão, e, né, podemos citar aqui Asaf, é um profeta na sua, é algo muito característico, mas tem tantos outros entre nós que têm uma medida profética, uma carga profética. E confirmando com a base bíblica, né, fala em 1 Coríntios 14 que todos podemos aprender a profetizar um após o outro. Então é para todos. Ao mesmo tempo, Atos, logo mais nos capítulos seguintes, vai falar, capítulo 21, fala a respeito das filhas ali de Filipe. As quatro que profetizavam. Não eram profetas, mas profetizavam. Ou seja, elas tinham esse dom mais recorrente, mais contínuo, não era algo extraordinário e ocasional, mas já era algo mais contínuo. Ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, fala de Ágabo, e a palavra fala que era um profeta. Né? Então aqui nós temos os 3 níveis. 1 Coríntios 14, 31 vai falar a respeito que todos podemos profetizar e que devemos fazer isso e não devemos impedir, né, ou falar em línguas e profetizar, devemos encorajar a igreja inteira a ser carismática. E quanto mais a liderança, como ele fala aqui em Atos 13, mas também nesse segundo nível que as filhas profetizaram, e aqui nós vemos que não há questão de gênero, não é questão de homem ou mulher, mas é questão de todos podemos profetizar, né? Agora, claro, essa consolidação de homens profetas, né, nessa sua plenitude de Efésios 4 dos dons de Cristo, então sim, é nesse termo de homens em masculino e dessa expressão de homens dons dado à igreja. Muito bom. Importante a gente entender, né, John, também que até que todos cheguemos, né, o texto dá uma ideia de um crescimento, né? Muitos vão começar exercendo, né, de uma maneira simples na vida do relacionamento do grupo na casa, nos grupos um pouquinho maiores, em alguns encontros, e vão desenvolvendo algo. Dificilmente tu vai ver alguém que vai ser catapultado para exercer algo sem primeiro haver esse desenvolvimento, né? É verdade. Então é um processo de Deus na vida de cada um, né? Que quer nos levar à plenitude, ao nosso potencial máximo, mas de acordo com um crescimento, vamos dizer assim, com uma base bem estabelecida, né? E fazendo o link daí com 1 Coríntios 12, 13 e 14, que vai falar da manifestação do Espírito e do dom, porque a palavra fala aqui que a manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando um fim proveitoso. E aí vai falando a respeito, né, de mediante o Espírito, esse Espírito Santo que habita em nós, os dons são dele, mas a manifestação é através de nós, mas é a manifestação dele, seja palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né, discernimento, fé, dons de curar, operação de milagres, tá? Profecia, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Mas há um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente.
Então é algo muito forte que esse direito bíblico, né, da nossa herança, de que ao Espírito Santo habitar em nós, ao Espírito Santo transbordar. Por isso que o livro de Atos começa com o batismo no Espírito Santo, né? Começa com esse algo importantíssimo, no sentido de que cada discípulo possa ser batizado no Espírito Santo, porque ao sermos batizados no Espírito Santo, podemos nos apropriar dos dons e da manifestação do Espírito Santo livremente na vida de cada um de nós e contar com isso. Agora, claro, esse uso do Espírito de nós numa palavra profética recorrente, contínuo, vai ser daí já num segundo nível que continuamente Deus me usa como uma palavra profética, ou em línguas, ou em interpretação, como muitas vezes nós vemos no meio da congregação. Agora, claro que esse terceiro nível depois é algo que concede somente ao Senhor, é Ele que concede. Mas o primeiro e o segundo nível, nessa manifestação também do Espírito, é para todos, porque a palavra fala, quando vos reunis, cada um tem. Então nós podemos chegar no encontro da casa com essa carga em nome do Senhor Jesus. Amém. Creio que dessa primeira etapa alcançamos bem. E queremos, assim, deixar duas perguntas para você, para meditar nesse contexto, tá, desse cuidado, para que o Senhor possa estimular cada discípulo de casa em casa, que isso não é algo somente para uma elite espiritual, mas é para todos nós. Isso. Então, uma coisa para nós meditarmos e realmente considerarmos, né, ao fazermos essa leitura, né, o Nilson, inclusive, costumava citar, né, que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser Atos do Espírito Santo. Né? É verdade. A primeira pergunta que fica é o que é de comum, né, entre os homens que foram usados por Deus para conduzir a igreja de uma maneira tão tremenda, com um impacto impressionante que no mundo conhecido, né, revolucionou realmente aqueles que têm transtornado o mundo, diz o texto, né, chegaram até aqui. Né? Então, o que é de comum em todos esses homens? Né? E é importante nós identificarmos isso nesses relatos do livro de Atos. Né? E uma segunda pergunta, nós entendemos que a igreja ela é viva e atuante e ela depende, né, dessa manifestação dos dons, do exercício pleno de todos, né, todos os membros de cada parte, né? Ou será que nós ainda podemos esperar apenas homens especiais que estão num pedestal, né, como se fossem realmente preferidos por Deus, né? Ou que tivessem algo que ninguém mais tem, né? Como nós entendemos isso, né? Isso mesmo. É algo que está realmente acessível a todos nós, é isso que a palavra nos diz, né? Então, que nós possamos meditar nessas coisas, né? E ainda uma terceira pergunta, né? Como nós podemos identificar, né, e exercer esses dons? Né? Seja no culto, no grande grupo, seja no encontro na casa, como nós temos mencionado aqui, que a princípio é o ambiente mais apropriado para que isso comece a ser desenvolvido em cada um de nós, onde nós temos ali a oportunidade de expressão, porque o número de pessoas é menor, o ambiente é mais controlado, né? Estamos mais livres ali, menos intimidados pelo número de pessoas, né? Então, identificar esses dons, né? E perceber que ele está disponível para todos, né? Aleluia. Também identificar talvez a manifestação desses dons nas ruas, né? no exercício de proclamar, né? De sair de dois em dois, né? São nessas atividades, são nesses momentos que nós podemos começar a perceber, eu gosto dessa expressão, qual é a bagagem que tu carrega contigo na tua caminhada. Né? Amém. Porque Deus certamente, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós todos podemos imaginar, mas Ele usa aquilo que Ele vai depositando ao longo da caminhada em cada um de nós. Amém. Creio que o nosso tempo está limitado aqui agora, mas nós queremos profetizar sobre a tua vida, de que essa intensidade da igreja de Atos agora seja realidade de casa em casa, e a partir da casa, nas nossas vidas, na nossa casa, nossa família, a igreja que vive em casa e a igreja que se reúne em nome do Senhor Jesus. Profetizamos sobre você a abundância do Espírito Santo e esse transbordar da graça dele através dos seus dons em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe.